Glória a Deus, tudo pela glória dele. Vamos estar atento à palavra, porque o que eu já ouvi de tudo que estava ocorrendo e acontecendo, nós vemos que há algo tremendo para nossas vidas, o qual a Bíblia vai nos conduzindo. Seja a unção do Espírito Santo, o poder da mão de Jesus Cristo, para a glória desse Deus maravilhoso. Esse salmo ele fala tremendamente algo, aleluias, para nossas vidas, que vai a cada dia mais nos alimentando do que é necessário sobre as nossas vidas. Olha o que diz a palavra de Deus. Vamos estar bem atentos. Vamos ler os 3 salmos só e vamos observar. O Salmo 101, 6 e 7, versículo 6 e versículo 7. Olha o que diz a palavra. Ouve e olha o que diz a palavra de Deus. Aleluia. Diz assim: os meus olhos procurarão os fiéis da terra, para que estejam comigo, e que anda em caminho esse me servirá. O que usa de não ficará dentro da minha casa. O que profere mentira não estará firme perante os meus olhos. Olha que palavra. Olha aqui esse salmo, né? E como Deus fala através da palavra dele conosco. Porque Deus, os olhos procurarão, quando fala, ele vê as coisas, ele conhece cada um de nós. Aleluia. E ele vai procurar os fiéis da terra. Fiéis de quem? Fiel a ele. Não é a situação que tu está passando, mas é ser fiel a ele. Porque ele está numa situação difícil, mas tem que continuar prevalecendo fiel a ele. Tem pessoas que desviam, né? A situação fica difícil, aí não é mais fiel a Deus. Só é quando está tudo bom. Quando está ruim, muitos se desviam da presença de Deus. A fidelidade a Deus não quer dizer que tu não vai passar por nada, como foi falado aqui. A palavra de Deus é tremenda. Todos passam por situações, mas a fidelidade faz a diferença daquele que serve a Deus. E glorificamos ao Senhor por tudo isso. Aleluias. Para que estejam comigo. Aleluias. Então ele está se referindo aos fiéis para que estejam com ele. Então fiel a ele. E Deus ele é fiel com aquele que é fiel a ele. Deus é tão fiel com aquele que é fiel a ele, que quando aquele que é fiel a ele pede por aquele que está perdido, que está enfermo, que está caído, pela fidelidade Deus vai lá e dá o livramento. A um filho, a um esposo, a uma esposa, Deus ele dá o livramento por causa da fidelidade daquele servo. Louvamos a Deus, porque Deus é assim. Aleluias. E começa a falar, e que anda em caminho reto, esse lhe servirá. Por quê? Entenda, aqueles que andam em caminhos tortuosos, o inimigo tem ele como precioso. Aleluias. Porque o servo do Senhor anda no caminho reto, ou seja, aqueles caminhos que desviam da presença de Deus. Porque passou o caminho tortuoso, existe uma opção nesse mundo. É o que mais tem, é caminhos tortuosos. Mas aquele que anda no caminho reto, ou seja, não desvia nem para a direita nem para a esquerda, esse me servirá. Glória a Deus. Ele está falando daquele que permanece e prevalece no caminho, na verdade e na vida. Não é o que acontece, é aquele que prevalece ali. Porque no caminho pode acontecer muitas coisas? Pode, mas prevaleça, permaneça no caminho, porque esse vai servir a Deus. Aleluias. Glórias ao Senhor nosso Deus. Aleluias. Diz mais, o 7: o que usa de não ficará dentro da minha casa. Olha só, e como tem enganos, né, espalhados na face da terra. E tem enganos também, se ele fala que não vai ficar dentro da casa dele, ele não está nem falando dos enganos lá fora, daqueles enganos de quem está dentro da casa dele. Esses não ficarão, porque ainda que seja engano, e que possa enganar um ao outro, a Deus ninguém engana.
esse não vai ficar, porque engano não é a presença de Deus. Deus nos leva a ser verdadeiro, fiel, andar em retidão diante dele. Não está nem falando de errar, não, fala de engano, pessoas que são enganosas, que gostam de enganar um ao outro. Deus fala, porque o engano não faz parte da obra de Deus nas nossas vidas. Não faz parte da obra de Deus nas nossas vidas, aleluia. E diz mais: o que profere mentira não estará firme perante os meus olhos. Quem é o pai da mentira? O diabo. Aquele que profere mentira, é melhor parar de mentir. Por quê? Porque a palavra de Deus diz que não ficará, porque também a mentira não faz parte desse Deus que é fiel e verdadeiro. Tem coisas que a gente, na Bíblia, se nós formos ver, teve parte de pessoas grandiosas de Deus que mentiu por alguma coisa boba. Aleluia! Houve uma pequena mentira. E até uma situação interessante foi por causa da esposa. A esposa era muito bonita, que foi Abraão, se não me falha a memória. E eles foram estar diante do rei. Ele ficou com medo que por causa da mulher dele fosse matar ele para ficar com a mulher dele. Que o rei poderia fazer isso. Se ele quer, né? Foi o que aconteceu naquela história do nosso Davi, né? Aconteceu bem parecido. Não foi tão parecido, mas matou e ficou. Mas aí foi ele com Deus com ele, e ele pagou um preço, a família pagou um preço muito alto para o erro dele. Aleluia. E o que aconteceu? Aí um dia o rei olhou e viu ele com a esposa dele de longe se acariciando como esposa. E o rei falou: pô, tu queria que eu, tipo assim, com a minha palavra, você queria que eu fosse amaldiçoado? Ela é a tua esposa. Se eu tocasse nela, Deus ia sobre ele. E ele mentiu. Como Jacó mentiu, né? Lembra de Sara? Jacó, quando foi do guisado, fingiu ser outro. Fingiu ser Esaú, botou pelo para enganar. Não foi uma mentira também? Mas Deus fez uma obra tremenda ali, como fez na vida de Davi, como fez a de Abraão também. Mas é uma mentira ao qual, dependendo do... Lembra que a Bíblia fala que há pecado que é para a morte, e tem uns que não é para a morte, mas tem pecado que é para a morte. Porque Deus ele é justo no que ele faz, no que ele decide na nossa vida. Deus é o único que pode ser fiel e verdadeiro com a gente. O ser humano ele vai falhar, nós vamos falhar, mas Deus nunca falha. Aleluia. Ele nunca falha. Aleluia. Aleluia. Às vezes acontece, olha, observa, às vezes acontece da gente, às vezes usar uma pequena mentira. Acontece ou não acontece? Para uma situação que tu vê, para não ter alguma coisa ali, acontecer algo contrário, você para que não, tu acaba dizendo para aliviar uma situação. Tem situação que tu for falar, pode ter um matar outro, não pode? Sim. Não pode? A pessoa fala assim, você sabe que a pessoa quer matar a outra, ela está ali, tu vai falar que dá? Se tu sabe que esse foi vai matar, tu vai dizer não está não vi, tu vai ocultar, né? Mas é uma coisa que diante de Deus, acho que Deus tem um julgamento certinho para cada um de nós, amém? Eu creio que Ele tem certa situação. Mas o pastor está dizendo para mentir. Não estou dizendo para mentir, é uma situação complicada. E por isso que eu falei dos 3 lá que aconteceu na Bíblia, uma situação que mentiram e Deus continuou fazendo a obra. E quase causou mal, mas não causou. Então a situação varia de uma para a outra. Você nunca pode deixar de estar na presença de Deus. Ele vai acertar, Ele conserta, Ele perdoa, Ele muda a história, é Ele. Aleluia. Aí nós vamos dar um pulinho para o Salmo 106. 106, 1. Aleluia. Glória a Deus. Diz assim:
Louvai ao Senhor. Dai graça ao Senhor. Pois Ele é, e o seu amor dura para sempre. Olha só, nós temos motivo para adorar esse Deus. Nós temos motivo para exaltar o seu nome. Nós temos motivo para bendizê-lo. Nós temos motivo para reconhecer Ele nas nossas vidas. Aleluia. Independente de qualquer um que não quer reconhecer. Aleluia. Louvai ao Senhor, pois fala, tudo tem foi do longo é o Senhor, dai graça ao Senhor, pois Ele é bom. E o seu amor, a sua misericórdia dura para sempre, ou seja, está nele. E o que está nele, para aqueles que buscam de coração, de entendimento, que clamam pelo seu nome, Ele começa a liberar sobre as nossas vidas. Por isso que Ele fala, conosco, por isso que ele corrige, por isso que Ele vai acrescentar, Ele vai mudar a história, Ele vai fortalecer, por isso que Ele vai dar força para o servo continuar, por isso que Ele vai continuar dando a direção, porque o amor dele é incomparável. O que Deus quer para nós é incomparável ao que um ser humano pode fazer um pelo outro. Nós temos que entender isso. Nem pai pode fazer, nem mãe, nem o filho pelo pai, nem o pai pelo filho. Não tem como. Nem esposa para a esposa, nem esposa pela mãe. O que Deus faz, o que Ele fez, ninguém pode fazer. Aleluia. Glorificamos esse Deus maravilhoso. Aleluia. Vamos para o Salmo 92. Volta um pouquinho aí. Salmos 92, versículo 12 e 13. Aleluias. Glória, 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 glória a Deus. Glória a Deus. Salmos 92, versículo 12 e 13. Diz assim: olha como é que Deus ele vai colocando as palavras e vai mostrando os benefícios quando nós ouvimos ou cremos a palavra de Deus. Aleluia. A Bíblia fala que no final vai se ver a diferença de quem serve a Deus e de quem não serve a Deus, do ímpio e do justo. Olha o que a palavra diz: o justo florescerá como a palmeira, crescerá como o cedro no Líbano, plantados na casa do florescerão nos atos do nosso Deus. Aleluias. Olha só que tremendo. Olha como tem algo tremendo de Deus para a vida daquele que confia, aquele que prevalece e permanece na presença dele. Por quê? Ainda que houvesse alguma impiedade, ainda que houvesse alguma coisa ali ao qual estava na tua vida, mas Deus ali está contigo, você está com Ele, Ele começa a mudar. Ele fala assim: tem promessa para a sua vida. Aleluia. Se você tem o Senhor na tua vida, tem promessa de Deus na sua vida. Aleluia. E Deus ele faz como Ele quer. Lembre-se, Deus não só tem o sim, Deus também tem o não. Deus não tem só o ensinamento, Ele também tem a correção. Verdade. Aleluia. Deus ele é tremendo. Deus ele faz o melhor, porque ele ama o que Ele formou. Ele ama. Por isso que Ele tem um plano especial para o ser humano, porque Ele quer buscar e salvar tudo que tinha se perdido. Porque se Ele não fizesse um plano de salvação, estava todo mundo perdido. Mas Deus fez algo para que o povo determine, porque Ele deu sabedoria, Ele deu inteligência para a pessoa aprender a discernir e decidir o que ela quer. Não estou falando da soberania, porque na soberania tu pode pensar o que tu quiser, porque vai ser feito como Ele quer. Mas Ele deixa a pessoa entender e compreender o que é melhor para ela. Em alguns casos Ele toma a posição e acabou, vai fazer, vai estar e pronto. Aleluia. Mas tem muitos casos que Ele deixa a gente mesmo decidir. Mas Ele mostra, Ele se refere, Ele se mostra e Ele faz com que você veja de uma forma ou de outra, ou natural ou espiritual, que Ele é Deus, que Ele é poderoso, que Ele é onisciente, que Ele é onipresente, que Ele é onipotente. Sim. E que não há Deus como esse Deus.
e que sua fidelidade dura para sempre. É tão fiel que ele, quando vê tudo ruim, quando ele olha assim, vamos conjecturar pelo que diz a palavra, quando ele olha e vê tanta coisa errada, quando ele vê o mundo se perdendo, em tudo que está acontecendo, ele pelo amor ainda diz assim, ó, vinde como estáis. E quando ele manda bem como está, porque ele quer mudar aquela história. Esse é o amor, porque é para ser, não quer não, então, nós falamos, vinde como está, ainda tem a oportunidade de mudar a posição. Não dá, eu já estou perdido. Vinde como estáis. Aí vai mostrar coisas que nós nunca vamos pensar em ver, vai começar a mostrar na nossa vida. Como ele pode mudar, como ele pode transformar, como ele pode fazer a história ser totalmente contrária àquela que estava na vida daquela pessoa. Mas também ele corrige. Mas também, quando ele tem de tirar da frente, ele tira. Nós vemos ali tremendamente na vida de alguns que aconteceram aquilo. Quando Daniel foi jogado na cova do leão, dos leões, que não foi de um só, houve uma trama para tirar a vida de quem? De Daniel. Quem que Deus fez? Quem foi comido pelo leão? Foi Daniel ou foi quem fez o laço para ele cair? Quem fez o laço? Na fornalha ardente de fogo, Sadraque, Mesaque e Abednego armaram para ele ter que ser jogado na fornalha. Quem foi queimado na fornalha? Foi Sadraque, Mesaque e Abednego ou quem armou para eles ir para a fornalha? Está vendo? Deus, quando quer alguém atrapalhando a obra do seu servo, ele tira. E ele tira com justiça. Ele não tira injusto. Deus, tudo que ele faz é justo. As decisões de Deus para a nossa vida é com justiça. Isso não muda, é uma característica dele. Então nós vemos que Deus, quando tem obra, ele livra. Se tiver de tirar, ele tira da frente. Como é vezes ele tem que colocar alguém à frente para fazer a obra, alguém coloca. Deus, ele move de uma forma que a gente não vai entender todas as coisas. A única coisa que você tem que compreender é que ele é o único e verdadeiro Deus, Pai do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Aleluia. Então tu vê quantos livramentos Deus deu. Mardoqueu, armado para ele ser enforcado, não foi? E quem foi para a forca? Quem armou para ele ser enforcado foi Amã. Mas preparou para quem? Para Mardoqueu. Deus foi, livrou Mardoqueu, e aquele que armou caiu na forca. Ei, se Deus tem obra contigo, não importa se vão armar, se vão fazer o que é destruir você. Se Deus quiser que fique de pé e tire aquele atrapalho, você vai continuar caminhando de pé na presença dele. Amém? Assim Deus faz. É o que a palavra nos garante. E a palavra não volta para ele vazia. Agradecemos esse Deus maravilhoso, porque Ele está nos fazendo entender, compreender muitas coisas. Muitas coisas nós precisamos ainda aprender. Mas se quer aprender dele, tem que ficar na presença dele. Cuidado, cuidado, mas saindo de um lado para o outro. Cuidado, muito cuidado, porque Deus é zeloso. Aleluia, Deus é zeloso, Ele zela pelos seus. Deus, Ele guarda e livra os seus. A nossa vida na mão de Deus sempre vai ser vida. Sempre vai ser vida. E vida para a eternidade. Fora da mão de Deus pode ser vida, mas depois vai ser a morte para a eternidade, morte eterna. Então Ele é a luz do mundo. Por quê? Porque o mundo tem muitas trevas. O mundo tem trevas. A gente fala de trevas espirituais. Não quando tem o sol, quando tem a nuvem, mas é trevas espirituais. Quando Ele chega, Ele como luz, Ele dissipa as trevas. Ou seja, tu começa a ter uma visão melhor, tu começa a enxergar melhor as coisas, começa a observar que tem alguma coisa ali obscuro ali, mas a luz dele nos ilumina, nos mostra a caminho, a verdade, mostra tudo para nós. É
necessário que esse mundo se manifestasse a luz da glória, para quem estiver em treva poder, sabe? É igual quando você está na rua andando, ali está tudo escuro, aí você vê uma luz lá embaixo, aí você manda assim, escolhe, você quer ir para o lado da escuridão ou o lado da luz? Você sabe que se tu for para o lado da luz, tu vai enxergar onde tu está pisando. Para as trevas você não vai enxergar, tu vai andar, tu pode cair em qualquer lado sem armadilha, mas na luz tu vai poder ver para desviar. É algo tremendo a parte de Deus para a nossa vida. Ele é o Senhor da glória, Ele é o nosso Deus. Aleluia, glorificamos a Deus por tudo isso. Ele enviou o Espírito Santo para que a gente não ficasse só, o nosso Consolador. Tem momentos na nossa vida, como a pastora falou, como a Alessandra, como todos aqui vivem isso. Tem momentos que você vai ser você e Deus. Tem hora que o pastor vai poder usar, ajudar, a missionária vai. Tem hora que vocês vão poder nos ajudar, mas tem hora que vai ser Deus. A única coisa que Deus nos permite é para saber que um depende do outro, para não ser soberbo e altivo. Não é porque vocês estão aí que a gente não depende de vocês. E tem que ter cuidado naquela frase, porque muita gente usa ela, mas generaliza, e não pode generalizar. Nós temos que entender o que falam, parece que vai de encontro às pessoas que estão na frente. Tem que ter cuidado a hora de... Já viu aquelas palavras que tem que saber como falar? E às vezes a gente não saber, a gente pode ofender e da forma ao contrário, de repente não vai dar nada. A pessoa às vezes fala uma coisa, maldito é o homem, às vezes a pessoa está pregando, falando, né, maldito é o homem que eu confio no homem, tá? Olha como é que fica um troço, se não explicar, dá a impressão que a pessoa não precisa de ninguém do lado, só de Deus. Não é isso que a palavra quer dizer. É aquele que bota a fé, a confiança no homem, ou nela mesmo, e deixando Deus de lado. Não tem pessoa assim, eu confio nele, mas nem Deus nem confia. Maldito é o homem, por quê? Porque o homem é limitado. Como é que tu vai confiar em você mesmo, se você também é falho? Então a gente tem que ter o cuidado, porque muitas vezes essa palavra vai se descartar alguma coisa, mas tem que saber colocar a palavra. Tem que dizer assim, sabe por quê? Porque nós temos que crer em primeiro lugar em Deus, nunca deixar Deus de fora. Mas não que uma pessoa que não confie que seja de confiança, porque nós não precisamos muito de Deus, acima de tudo e de todos. Mas é convivência. Deus botou Adão e Eva para ter o quê? Convivência. Senão não precisava. Por que Cristo quer criar os descendentes? Para ter convivência, comunhão. Senão não precisava deixar Adão sozinho. Não é verdade? Então nós temos que observar essas coisas. E Deus, Ele tem feito grandes coisas por nossas vidas, porque o amor dele dura para sempre. Quando alguém fala alguma coisa, ei, pode estar acontecendo o que for, o meu Deus, Ele me ama. Glória a Deus. E eu sou dele e Ele é o meu Deus. Glória a Deus. E é o meu Salvador através do Filho. Aleluias. Aleluias, glória a Deus. Amado Deus, em nome de Jesus, Pai, como agradecemos ao Senhor, Deus, pela Tua presença, Pai, Filho, Espírito Santo, neste lugar, nesta casa de oração, Pai, sobre as nossas vidas, sobre cada situação que estamos passando aqui nessa terra, Pai. O Senhor nunca nos abandonou e nunca nos abandonará, porque o Senhor é fiel e justo, Pai. O Senhor tem cuidado. O Senhor tem enviado anjos para nos guardar e nos livrar. Nós temos o Senhor que está à tua destra, teu Filho amado, nosso Salvador, que intercede por nós. Enviaste o Consolador, Espírito Santo, Pai, só o Senhor, teu amor, a tua graça, para estar sobre as nossas vidas verdadeiramente, Pai, pois fiel é o Senhor. Por isso, Pai, visita cada lar aqui que está sendo representado. Continua movendo, Pai, nos filhos, nos netos, no esposo, na esposa, onde é necessário. Deus, estende as tuas mãos, Pai,
Envia teus anjos com espada de fogo para combater o mal. Todo aquele mal que é enviado, que é mandado, Pai, através de tantas coisas, Pai, olha a coisa que nós falamos, não importa o que seja, porque nós somos lavados e remidos no sangue do Teu Filho, o Cordeiro Santo, Jesus Cristo, nosso Senhor e nosso Salvador. Nos fortalece, Pai, nos fortalece a cada dia, no deitar e no levantar, renova na força do Teu Espírito, Pai. Ô Senhor Deus e meu Pai, nos permita a cada dia ser testemunha desse Deus maravilhoso, do Senhor conselheiro e príncipe da paz, do Criador do céu e da terra, o grande eu sou, o Deus de Israel, o nosso Deus. Que a nossa vida, Deus meu Pai, sirva para abençoar outras vidas, mas em cada caso, em cada situação, em cada fato, seja glorificado o Teu nome. Glorificamos ao Senhor, Pai, não só hoje, mas para todo sempre, Pai. Obrigado, Deus, por nos colocar, Deus meu Pai, diante da Tua presença. Obrigado por sermos um instrumento nas Tuas mãos. Se cada um de nós, Pai, aonde estivermos, se ali o Senhor quiser usar, assim seja para a Tua glória, Pai. Agradecemos ao Senhor. Não vejam a nós, mas venham saber que o Senhor é o nosso Deus. Ouça muita a história dos lares, do trabalho, Deus, desta caminhada. Deus e Pai, corta o laço do passarinheiro, desfaz, Senhor Deus e meu Pai, os males espirituais ocultos, escondidos, e mostra-nos, Deus, quando for necessário e preciso, Pai. E o poder que há no nome de Jesus Cristo continua se manifestando, pois para isso também Ele se manifestou, para desfazer a obra do diabo, Pai. Poder lhe foi dado nos céus e na terra, sobrenatural e sobre o espiritual. Por isso, Deus e meu Pai, somos gratos a Ti, Pai. Obrigado pelo perdão, pela misericórdia, pela compaixão, Deus. Tu és nosso escudo, rocha e fortaleza, Pai. Continua, Deus, livrando as vidas. Continua salvando, Deus. Salva a nossa família, nossos familiares. Salva povos e nações espalhados na face da terra. Abençoa os missionários e as missionárias que estão espalhados na face da terra. Livra do mal, Pai. Livra da peste, da doença. Livra, Senhor, meu Deus, meu Pai, daqueles que maquinam o mal, Pai. Desfaz, Pai, tudo aquilo que foi lançado para parar o Teu povo. Deus, a Tua palavra, ela é poder, Pai. Vem de encontro, Deus, meu Pai, tudo que está acontecendo nessa terra, para saber que o Senhor é Deus, que a Tua verdade dura para sempre, e ela há de se cumprir, e vão reconhecer naquele grande dia, ainda que muitos não reconheçam, mas vai ter um dia que toda a terra dobrará o joelho e vai reconhecer que só o Senhor é Deus. E tudo aquilo que pensava que era, não era, porque só existe uma verdade: Criador dos céus e da terra, o Deus poderoso, o grande eu sou, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Pai, nos trouxeste seguro, nos leva para o nosso lar. Deus, se há alguma coisa lá dentro das casas, envia o Teu anjo, Pai, mas anjo de peleja, arcanjos com a espada de fogo. Tira, Deus, tira o mal, tira todo aquele que está maquinando o mal, tira todo aquilo que já lançou, Deus, para contenda e confusão, Pai, porque o Senhor é Deus e conhece. Queima, Pai, esse mal agora. Aonde houver um mal desse, Deus, seja desfeito agora pelo poder no nome de Jesus Cristo, Pai. Ô Senhor, abençoa, traz a paz, Deus, a paz do Teu Espírito sobre cada um de nós, Pai. Estamos alimentados, Pai, que nós continuamos debaixo da Tua graça e dessa paz, Pai. O Senhor Deus e meu Pai, não permita que o diabo roube, Deus e meu Pai, mas brinda, Deus, bota o capacete, Deus, bota a coraça da justiça, Deus. Livra, Deus, a alma e o espírito, Pai, os pensamentos e sentimentos, Pai, em nome de Jesus Cristo, Pai. Assim seja, Deus, não só hoje, mas para todos sempre, amado Deus, em nome de Jesus, amém. E que o amor de Deus, o Pai, e a graça redentora do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e as consolações do Espírito Santo de Deus sejam sobre todos nós que aguardamos a vinda do Cordeiro de Deus. E todos vão de acordo logicamente comigo.
Amém. Uma salva de palmas de Deus maravilhoso. Glorificamos ao Senhor. A glória do Senhor. A glória do Senhor. A glória é sempre do Senhor. Receba, Pai, toda a honra, toda a glória, todo o louvor a Ti, Deus meu Pai. Aleluia.